fazer uma revisão da parte de GCS do Bruno. Primeiro você vai ter que saber os sinais e sintomas esofágicos. Você vai ter que saber que o esôfago é composto por músculo liso, contração involuntária, peristaltismo, que existe o esfíncter esofágico inferior, que vai ser tipo uma válvula que vai evitar com que o conteúdo do estômago vá para o esôfago, porque o estômago tem um tipo de epitélio e o esôfago tem outro. Se o suco gástrico for para o esôfago, vai causar irritação, que eu vou falar mais na frente. Disfasia baixa e disfasia alta. Disfasia baixa, ela está relacionada à doença do refluxo gastroesofágico, que é na parte de baixo do esôfago, por esse contato com o suco gástrico, né, que vai sair do estômago e vai para o esôfago. E a disfasia alta já é na parte superior, está relacionada ao músculo estriado. O esôfago é caracterizado por os sinais e sintomas, né, por dor retroesternal, que é na região aqui, é parecida a do infarto, também é na mesma região retroesternal, só que a do infarto ela é mais intensa, do esôfago ela não é tão intensa. E você vai ter que saber diferenciar. E uma outra característica de sinais e sintomas esofágicos também é o refluxo, que é essa volta do suco gástrico em direção ao esôfago, que vai te dar queimação, vai te dar uma série de pirose, uma série de outros termos que você vai ter que saber identificar. Odinofagia, né, que é a dor ao engolir. Aí você vai ter que saber o seguinte: no esôfago você vai ter que saber que tem DRGE, que é a doença do refluxo gastroesofágico. Aí, a DRGE, ela pode ter complicações, que é o esôfago de Barrett ou a esofagite. E o esôfago de Barrett pode ter outras complicações, que são complicações cancerosas. Primeiro a DRGE, né? A DRGE, como eu falei, é essa retomada do suco gástrico e tudo mais. Aí eu vou falar a respeito dos fatores de risco. Quais são os fatores de risco? Obesidade, que vai aumentar a pressão intraabdominal, então vai facilitar que esse conteúdo volte. Gravidez também vai aumentar a pressão intraabdominal. Alcoolismo, que vai diminuir o tônus do esfíncter esofágico, então a válvula não vai funcionar direito. O suco gástrico vai voltar e vai dar refluxo na pessoa. E vou falar sobre as complicações. Primeiro, quais são as dicas para evitar ali o refluxo? Quando você não deitar depois de comer, você fracionar as refeições, se você for deitar, colocar o travesseiro mais alto, em 15 graus, né, para não ter o refluxo do suco gástrico, evitar café e chocolate, que são, tipo assim, comida gordurosa, que são coisas que vai influenciar no refluxo. E beleza. Aí o DRGE vai poder evoluir, né, para esofagite ou esôfago de Barrett. Esôfago de Barrett é só 10% dos casos, que é uma condição crônica. A esofagite ela é uma inflamação no esôfago. Por quê? Porque essa inflamação ela é vista na endoscopia, né? Por quê? Porque você teve o refluxo, teve o conteúdo do suco gástrico que chegou no esôfago, aí o esôfago vai ter uma resposta imunológica, vai causar uma inflamação, e essa inflamação é chamada de esofagite. Uma coisa que eu esqueci de falar é que a tosse seca, a tosse noturna, né, é comum no DRGE também, porque a mucosa do esôfago fica irritada, a pessoa fica tossindo. E a hernia de hiato, que é quando o estômago desloca no hiato e em direção ao diafragma, também vai causar refluxo. Então eu falei da esofagite, agora eu vou falar do esôfago de Barrett. O esôfago de Barrett é uma metaplasia. Eu vou falar direitinho mais pra frente o que é uma metaplasia. Mas essa metaplasia, as células elas vão ser substituídas em resposta a uma irritação. Então está tendo muita irritação ali no esôfago por conta da volta do suco gástrico que está voltando sempre. As células tronco elas vão se diferenciar de uma forma mais resistente e isso é chamado de metaplasia. Com isso elas perdem a função. E então essa metaplasia é causada por uma irritação persistente e as células tronco vão se transformar. Isso é esôfago de Barrett. A metaplasia ela é uma condição pré-maligna, ela pode vir a se tornar um câncer, que é que eu vou falar mais para frente. E a esofagite, que é que eu já tinha falado, que é a inflamação do esôfago, vai ser caracterizada por edemas, erosões ali, úlceras pépticas. E se você olhar na lâmina, você vai ver um infiltrado linfocitário, um infiltrado de neutrófilos. Por quê? Porque ele está combatendo ali, né, uma inflamação
E também vai ter hipertrofia da camada basal, porque está combatendo uma inflamação, porque esofagite é uma inflamação. O esôfago de Barrett é uma complicação mais preocupante, porque ele é pré-maligno. Aí, eu vou falar de câncer esofágico. Câncer esofágico já é uma displasia. O que é a displasia? Metaplasia, a célula altera e se transforma numa célula mais resistente. Displasia, a célula tem alteração no crescimento e na organização celular, que é um estágio precursor do câncer. E também existe hiperplasia, que é o aumento do número de células, mas sem alteração na estrutura. A displasia aumenta o número de células, mas as células também têm alterações nas estruturas. E a displasia é uma das causadoras do câncer, uma condição pré-câncer. O câncer esofágico ele possui alguns sintomas, que é disfasia para sólidos, né, dificuldade de engolir, linfoadenomegalia supraclavicular, que é você fazer palpação do linfonodo supraclavicular. Isso é chamado de sinal de Virchow, que é uma forma de se suspeitar de câncer, né? Tosse seca e hemoptise, né, que é sangramento ali na tosse. Rouquidão, porque às vezes o câncer pode encostar no nervo laríngeo, a pessoa vai ficar rouca. Hipercalcemia, desculpa. Por quê? Porque hipercalcemia é uma síndrome paraneoplásica. Você vai pegar o exame de sangue, vai ter hipercalcemia, você vai falar, nossa, o que é isso? Pode ser uma resposta ao câncer, entendeu? Tipo assim, uma resposta que você vai achar que não tem nada a ver, mas na verdade tem. Por isso que é chamado de síndrome paraneoplásica. Às vezes você vai achar que é um problema de absorção de cálcio, mas isso é causado pelo câncer. Existem, para você detectar o câncer, né, ali, né, o câncer esofágico, você pode fazer endoscopia ou esôfagograma, que chama. E aí, são dois tipos de câncer, adenocarcinoma e carcinoma de células escamosas. O adenocarcinoma, ele é a principal causa, né, a principal causa dele é o esôfago de Barrett, que é, como eu falei, é uma condição pré-maligna. Ele tem origem nas células glandulares, ou seja, células que produzem muco, secreções ali para o esôfago. E ele é o primeiro em países industrializados, por conta dos poluentes. Já o carcinoma de células escamosas, as células escamosas, elas são planas e elas estão na extremidade ali da parede do esôfago. E existem algumas características, que é o tabagismo é fator de risco, os negros, em relação à epidemiologia, o negro tem mais probabilidade que o branco e os homens têm mais probabilidade que as mulheres. Agora, acabando aqui esôfago, então tem que saber DRGE, esofagite, esôfago de Barrett e os dois câncer. Falando de diabetes mellitus. A diabetes mellitus tem tipo 1 e tipo 2. A tipo 1 é autoimune, normalmente são pessoas magras, é causado pela destruição das células betas que produzem insulina no pâncreas. A pessoa vai ter poliúria, polidipsia, polifagia, os 5 Ps. E qual que é a complicação que vai levar ela à emergência? É a cetoacidose diabética. O que é essa cetoacidose? O corpo não vai produzir insulina, a glicose não vai entrar na célula, a célula vai fazer beta-oxidação, que é uma segunda forma de ela obter energia. Ela vai quebrar os ácidos graxos e vai obter energia a partir dos ácidos graxos. Só que com a quebra dos ácidos graxos, vai liberar corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos, eles vão diminuir o pH sanguíneo e vão tornar o sangue ácido, por isso cetoacidose. A tipo 2 é mais comum em pessoas obesas, por causa de síndrome metabólica, inflamação, a parede, o tipo de receptor da insulina, às vezes está prejudicado e tudo mais. Ela é caracterizada por resistência à insulina, caracterizada por quadros de complicações como nefropatias, retinopatias. E o que vai levar a pessoa para a emergência? Normalmente é o coma hiperosmolar. O que é esse coma hiperosmolar? Aumenta o nível de glicose, a pessoa vai estar desidratada, confusa e ela vai ter uma osmolaridade plasmática aumentada, ela não vai conseguir absorver direito. Aí você tem que saber os valores dos principais testes para diagnosticar diabetes. Você tem que fazer no mínimo 2 testes têm que estar alterados para você diagnosticar diabetes. Ou você pode usar um teste só e a pessoa ter os sintomas típicos, que é poliúria, polidipsia, a glicose em jejum, se tiver abaixo de 100 a pessoa está normal, entre 100 e 125 pré-diabéticos e acima de 126 diabéticos. Hemoglobina glicada, que é HB1AC, que é o acrônimo. Abaixo de 5,7 a pessoa está normal, entre 5,7 e 6,4 a pessoa está pré-diabética e maior que 6,5 a pessoa está diabética.
A glicemia aleatória, se ela tiver acima de 200, a pessoa está diabética. Se não, abaixo de 200 ali não tem como se classificar. Abdômen agudo. Abdômen agudo é uma dor abdominal intensa e súbita e ele pode ser causado por diversas condições, que é inflamatório, perfurativo, hemorrágico, vascular e obstrutivo. Você tem que saber o obstrutivo, que foi o que ele mais falou na prova e é o que se relaciona com a doença de Crohn, que é o tema da aula. O obstrutivo, ele é o segundo mais frequente entre as causas de abdômen agudo. Ele pode ocorrer em todas as partes do trato gastrointestinal, mas acontece mais no intestino delgado. Quais são as causas da obstrução? Pode ser adesão de tecido depois de uma cirurgia, pode ser hérnia. A hérnia ali, parte do intestino, ele vai se projetar através da parede abdominal, vai causar hérnia, tipo hérnia inguinal. Tumor pode ser, e pode ser por inflamação, que é a doença de Crohn, que você vai ter um inchaço, um estreitamento, uma estenose e vai causar um abdômen agudo do tipo obstrutivo. Pressão. Você tem que saber os valores de pressão. Existe uma pressão considerada ótima, que ela é menor que 120, a sistólica, e a diastólica ela é menor que 80. Essa é a pressão considerada ótima. Aí, depois vai pulando. Vou pegar a sístole. De 120 a 140 é normal. De 130 a 140 é pré-hipertensão. De 140 a 160 hipertensão 1. 160 a 180 hipertensão 2. E maior que 180 hipertensão 3. Isso para sístole. Aí você tem que saber os da diástole também. Que a sístole é o momento de contração, né? Você pode ver que os valores vão variando de 20 em 20. Então, abaixo de 120, normal, até 140, pré-diabético, aí você vai variando de 20 em 20. Você tem que decorar, não tem jeito. Doença inflamatória intestinal, que foi o tema da aula também. Qual que é a fisiopatologia dessas doenças? A fisiopatologia são as alterações funcionais das doenças inflamatórias. Existe o fator imunológico, né, que a pessoa vai ter uma desregulação imune, né, por isso que ela vai ter uma doença inflamatória. O tabagismo. Como são doenças inflamatórias intestinais, são duas, que é a colite ulcerativa e a doença de Crohn. O tabagismo, na doença de Crohn, ele é um fator de risco. Na colite ulcerativa, ele é um fator protetivo, por incrível que pareça. Então, você tem que saber esse detalhe. Vou fazer uma contra a outra. A colite ulcerativa, qual que é a localização dela? Cólon e reto. Qual que é as informações que você tem que saber? A lesão, ela é contínua e superficial. E ela é uma úlcera superficial, né, no caso. Quais são as principais complicações da colite ulcerativa, que é o que eu estou falando agora, né? Câncer coloretal. E a endoscopia, você vai ver uma mucosa inflamada e ulcerada. Agora eu vou falar da doença de Crohn. Qual que é a localização? Pode ser do esôfago até o ânus, qualquer parte do trato gastrointestinal, diferente da colite ulcerativa. Qual que é o que você tem que saber em relação da visualização na endoscopia, né? Vão ser lesões intercaladas e profundas, então vai ter uma parte saudável e uma parte doente. Uma parte saudável e uma parte doente, são intercaladas. Quais são as complicações da doença de Crohn? Fístulas e abscessos. E se você vai analisar na endoscopia da doença de Crohn, uma mucosa intercalada entre áreas saudáveis e áreas doentes, que é uma característica fácil de se identificar e fácil de diferenciar de colite ulcerativa de doença de Crohn. Mapa conceitual. Você tem que saber as etapas do mapa conceitual. Primeiro você vai definir a questão focal, né, o tema. Depois você vai listar os conceitos, que são subjetivos. Depois você vai colocar os conceitos em caixinhas. Você vai ligar esses conceitos por setas. E entre as setas você vai colocar palavras de ligação, que são verbos ou locuções verbais. Tipo, leva a, gera tal coisa, entendeu? É isso. E, por último, você vai relacionar os diferentes conceitos que estão nas caixinhas. Pensamento analítico, que é a etapa da aula do Bruno. Você tem que saber as etapas. Primeiro, você vai ler o caso, esclarecer os termos difíceis. Segundo, você vai listar os problemas. Terceiro, discutir o problema com o pessoal ali, né, do seu grupo. Quarto, resumir, porque o Bruno vai chegar e você vai falar para ele, é isso que tem de importante. O quinto é formular os objetivos de aprendizagem, ou seja, fazer as perguntas para discutir com ele. O sexto é buscar informação, você vai levar para casa, vai buscar as informações, vai responder as perguntas. E o sétimo, você vai retornar na outra aula, vai retornar o caso, vai responder as perguntas e vai aprender sobre a doença. Pelo menos você devia ter feito isso com esôfago de Barrett, esofagite,
adenocarcinoma, carcinoma de células escamosas, diabetes mellitus, abdômen agudo obstrutivo, pressão, colite ulcerativa, doença de Crohn. Você devia ter feito isso com todas as doenças. Aí, talvez a prova ficaria mais fácil.